Começa agora, Caranguejo Atômico. Iniciando reprodução. Fala galera, está começando mais um Caranguejo Atômico. Sim, eu sou Guilherme Gomes, numa versão meio fanha, numa versão meio rouca. Estou aqui com minha voz danificada, peguei um resfriado nesse final de semana que estou gravando esse podcast. Mas o show não pode parar, o Caranguejo Atômico ficou parado por muito tempo e temos que continuar firme e fortes aqui, gravando episódios pra vocês, num formato um pouco diferente, feito a gente tem anunciado nesses episódios de retorno. Eu lançando um pouco mais com frequência aqui os episódios do que Rudá, mas Rudá não sumiu, tá pessoal? Eu vi uma galera perguntando aí por Rudá Braga, ele está nos backstages agora, nos bastidores, produzindo um audiodrama, pessoal. Sim, o Caranguejo Atômico vai lançar um audiodrama bem em breve. Vocês vão ter novidades aí, pra quem tá escutando na data de publicação desse episódio atual aqui. Fiquem tranquilos que Rudá Braga não sumiu, ele está produzindo bastante coisa e ele também vai retornar para as gravações aqui dos episódios mais review, mais comentados, mais pautas um pouco mais soltas, sem tanta coisa roteirizada também. Fiquem tranquilos que ele irá retornar também, assim como o Caranguejo Atômico, beleza pessoal? E para falar de retorno, a gente tem que falar também desses dois últimos episódios que a gente lançou recentemente aqui. Se você está vendo, na data de lançamento desse episódio aqui novamente, que foram os episódios de Doom. Falei um pouco sobre Doom The Dark Ages, um jogo novo aí lançado em 2025 do Doom, e eu falei da minha experiência com a franquia como um todo. E também um bate-papo bem bacana que eu tive com meu amigo Thomas Mendes sobre o jogo Final Fantasy Tactics, que também vai ter um jogo lançado, agora não sei se é 2025 ou 2026. Enfim, bati um papo muito legal sobre esse jogo maravilhoso. Então só para situar vocês aí, que talvez não tenham escutado o podcast porque é de games, talvez vocês não estejam tão acostumados com o Caranguejo Atômico falando de games assim como no passado, mas agora a frequência irá retornar com força total, tanto de episódios de videogame quanto episódios falando sobre vários assuntos, coisas que a gente assistiu e gostou, coisa que a gente assistiu e não gostou, coisa que a gente nem assistiu e vai falar sobre, que é o caso deste episódio aqui, o Caranguejo Atômico 134. Hoje eu trago aqui para vocês um quadro que a gente iniciou muito superficialmente há um tempo atrás, antes do hiato do Caranguejo Atômico, que é o Vale a Patola, para ver se as obras, as notícias, as coisas que vão sendo faladas nesse mundo da cultura pop, se a gente aqui gosta ou não da ideia e se vale ou não a patola, que irá falar um pouco sobre esse novo filme do Homem-Aranha. Sim, Spider-Man Brand New Day, ou no bom e velho português, Homem-Aranha Um Novo Dia. Então, antes de começar, já peço a vocês para compartilhar esse episódio, compartilhar o podcast do Caranguejo Atômico e comentar tanto no YouTube quanto no Spotify. Tem a aba lá de comentários, você dá o feedback. O que é que você tá achando do episódio? O que é que tá achando dessa volta, dessa nova temporada aqui do Caranguejo Atômico? E o que é que você acha também que vai ser e como vai ser esse novo filme do Teioso, beleza? Então, recados dados, depois da vinheta vamos iniciar nosso podcast sobre esse novo filme do Teioso que nem saiu, mas já falaremos sobre ele aqui. Caranguejo Atômico. Pois é, pessoal, na data que eu estou gravando esse podcast, saíram aí muitas e muitas imagens novas do set de gravações de Homem-Aranha Um Novo Dia, Spider-Man Brand New Day, com muitas imagens bacanas, legais aí do nosso Teioso atual Tom Holland. Daqui a pouco Tom Holland vai fazer 10 aninhos vestindo o manto do Homem-Aranha aí, vai passar quase uma década que ele tá no papel do Homem-Aranha do Peter Parker, né? Então, muitas fotos, muitas notícias saíram recentemente sobre esse filme, mas antes aqui de começar a falar mais
sobre esse assunto, eu queria deixar bem claro que isso aqui não vai ser um podcast jornalístico, tá? Não vai ser aqueles podcasts ou site de informação que você vai ter todas as notícias tintim por tintim, o que é que vai acontecer no filme. Esse podcast, na verdade, é um grande relato de um fã do Cabeça de Teia para outros que estão escutando aí de como é que eu acho que vai ser esse filme a partir das poucas coisas que eu vi. Eu também não vi todas as notícias que saíram. Então, esse podcast aqui vai ser para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é que eu acho desse novo filme, o que é que eu acho que esse filme vai representar para a Marvel como um todo, né? O MCU, já que ele faz parte, apesar de ser um filme produzido pela Sony, ainda ser, né, um filme do Homem-Aranha produzido pela Sony, ele faz parte do MCU, essa coisa que a gente acompanha há tantos e tantos anos aí, que se iniciou lá com o Homem de Ferro em 2008, né? Quero falar um pouquinho pra vocês dessas coisas, desse sentimento assim, vendo essas coisas novas que estão surgindo do Homem-Aranha. Então vamos lá, no set de filmagem, pelas fotos que eu tenho certeza que vocês foram bombardeados aí no Instagram, pelo menos, ou no YouTube, dá pra ver que a roupa do Homem-Aranha tá muito fiel à roupa dos quadrinhos, né? A roupa mais clássica possível dele. E a gente já viu, e aí, poxa, se você tá ouvindo esse podcast, creio que você já, pelo menos, assistiu os outros 3 filmes do Homem-Aranha, né? Que foram lançados e protagonizados pelo Tom Holland, que fazem parte do MCU / filmes da Sony. Inclusive, temos um podcast aqui falando sobre o terceiro filme, muito bacana, muito legal, destrinchando a importância do Homem-Aranha para esses filmes, o futuro do personagem e tudo mais. E no final desse filme, não sei se vocês se lembram, mas o Peter Parker, ele perde tudo, né? Ele perde tudo, as pessoas não sabem mais quem é ele, sabem quem é o Homem-Aranha, mas não sabem quem é ele. Ele perde a tia May, os Vingadores também não têm mais contato com ele. Ele perde todos os amigos e aí o Homem-Aranha volta à estaca zero. Quase zero, porque ele ainda passou por muita coisa. E as imagens do set de filmagem, dá pra sentir um pouco mais esse DNA mais urbano do personagem, né? É uma coisa que o Homem-Aranha é conhecido por ser defensor, o amigão da vizinhança, o cara que patrulha e cuida de Nova York, de Manhattan. Nas imagens a gente até vê o traje um pouco menos high-tech, né? Tem até os lançadores de teia que parecem dobradiças de porta, assim, meio trash, né? Mas eu acho que inclusive essa é a intenção, deixar uma coisa mais caseira, como se o Peter realmente estivesse começando do zero, sem nada de tecnologia. Dá pra ver alguns tanques nas ruas, dá pra ver ele de fato se balançando na teia, né? O Tom Holland se propôs a fazer isso, né? Eu acredito que o Andrew Garfield, eu acho que fez também. Mas, cara, isso é uma coisa que realmente, quando eu vi, inclusive eu acho que foi um dos motivos de eu querer fazer esse podcast aqui, foi ver o Tom Holland balançando de teia por teia, assim, prédio em prédio, logicamente fake, né? Mas ter um ator ali fazendo, não ser um CGI, coisa que a Marvel bombardeou. A Marvel / Sony, né? Porque os filmes é meio que uma parceria um do outro, assim. Então, muito CGI. E aqui vê que, claro, eles vão ajustar alguma coisa no CGI, provavelmente a teia, né? E alguns detalhes aqui e ali. Mas ver que é um cara fazendo a parada é bem legal, né? É bem legal. Bem louco! E a comoção nas ruas, cara. A comoção nas ruas de ver aquelas pessoas populares, assim, acenando pro Homem-Aranha, cumprimentando o ator. Ele se propôs a ir lá e cumprimentou todo mundo e tal. Na verdade, real, parece que eu tô vendo uma cena de um quadrinho ou então uma animação do Homem-Aranha que ele é aclamado por ser o Homem-Aranha, não necessariamente um ator interpretando. Então, até isso ficou meio bacana assim de ver. E eu acho que eles estão sendo bem inteligentes de divulgar mesmo essas imagens. Divulgar não só o filme que vai ser lançado, mas também para consolidar essa ideia de que o Homem-Aranha é um dos heróis mais queridos de todos, assim. Eu acho que entre ele e o Batman estão quase empatados, assim. Mas o Homem-Aranha, ele é extremamente carismático. Se você mostrar o Homem-Aranha para uma criança, ele vai saber quem é. Se você mostrar para um velho, ele vai saber quem é também. Então, nesse sentido, eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho, pelo menos de marketing, assim. Mas voltando para a temática do filme, o que é que eu acho que vai acontecer? De fato, novamente, não vi todas as notícias, todas as coisas que saíram sobre esse filme, mas coisas que a gente sabe que vai rolar. A gente sabe que vai ter o Justiceiro, o ator lá, o eterno Shane do The Walking Dead vai voltar como Justiceiro. A gente sabe que vai ter o Hulk, Mark Ruffalo voltando como Hulk.
E vai ter o vilão Scorpion, que também apareceu lá no primeiro filme do MCU, Homecoming, né? Que tem como vilão principal o Abutre, Michael Keaton aí. E também tem a participação de um ator, que inclusive ele tá em Better Call Saul, né? Fazendo um papel muito, muito legal lá do Nacho. Que vai interpretar o Scorpion, né? O Escorpião. Um dos vilões meio B, assim, do Homem-Aranha, mas que é bem famoso, assim. Apareceu em alguns jogos, animações, então a galera tá ligado quem é o Scorpion. Outra coisa que foi divulgada é a presença da Sadie Sink, eu acho que é assim que fala, que é a Eterna Max de Stranger Things. Ela tem um papel aí que ninguém sabe ainda qual é, se ela vai ser a filha do Peter Parker do futuro, que a galera cogitou isso, se ela vai ser a Jean Grey, e aí introduzindo os X-Men nessa terra atual do multiverso aí que a gente acompanha desde o Homem de Ferro e tal. Porque eu sei que tem outros filmes da Marvel rolando em outros multiversos, né? Já unificou Deadpool, tem o filme do Quarteto com uma nova terra também. Inclusive, quando eu tô gravando esse podcast, eu nem assisti Quarteto Fantástico ainda, então... Mas, é feito eu falei, esse podcast é um relato de um fã conversando com outros fãs sobre o que eu acho que vai ser esse filme. E outro papel, que eu acho que esse é o mais forte que pode acontecer da Sadie Sink interpretar, é o da Gwen Stacy, cara. Porque também no final do filme passado, a Mary Jane, a MJ, na verdade, né? Não sei se foi dito, bateu o martelo, que ela era a Mary Jane, mas a MJ também esquece do Peter Parker. Acredito que Zendaya vai estar no filme também, mas eu acho que vai ser só pra o Peter dar uma olhada nela, pra ter aquela lembrança de quando ele tinha aquela outra vida onde as pessoas sabiam onde era Peter Parker e tal. Mas acredito que ela não deva ser um ponto muito importante dessa nova trama, assim. E a Sadie Sink fazendo a Gwen Stacy, eu acho que é uma boa, cara, porque é uma personagem muito querida dos quadrinhos. Mais recentemente foi extremamente bem adaptada no Aranhaverso. O filme é estrelado pelo Miles. A animação da Sony maravilhosa, inclusive ganhadora de Oscar, né? Estamos aguardando ansiosos pelo terceiro filme, inclusive. E ela também aparece nos filmes do Andrew Garfield com a interpretação lá da Emma Stone, que também muita gente fala que é a melhor coisa do filme, né? A única coisa que presta daqueles dois filmes seria a Gwen. Então, ao meu ver, assim, faz sentido a Gwen estar presente nessa etapa nova do Homem-Aranha, né? Ela que foi a primeira namorada do Peter Parker, se eu não estou enganado, nos quadrinhos e tal. Então ela tem uma importância narrativa dessa nova fase do Peter Parker do zero, digamos assim. E eu acho que saiu até algumas fotografias dela com o cabelo mais loiro. Ela é ruiva, né, natural, e aí muito se cogitou ela ser a Jean Grey. Mas parece que no set ela tava com o cabelo louro, então dá a entender que ela seria a Gwen, né? Não acho que ela vai fazer um papel tão pequeno assim, uma atriz em ascensão, fazendo bons papéis, né? Em destaque aí no Stranger Things. Não creio que ela vá para fazer uma pontinha aqui e desaparecer do filme. Talvez ela seja realmente um novo interesse amoroso do Peter, ou somente uma figura de amizade e proteção pro Peter Parker nesse novo momento, não sei. E cara, pra mim é um grande acerto realmente eles narrativamente terem colocado o Peter Parker de volta à tecnologia quase zero, né, sem a presença do Tony Stark, porque talvez essa seja a verdadeira oportunidade da gente ver um filme produzido para o MCU da Sony, verdadeiramente um filme do Homem-Aranha, porque desde lá de Guerra Civil, onde ele apareceu pela primeira vez, ele não necessariamente protagoniza as próprias narrativas. Lógico que ele é o protagonista dos filmes, mas ele aparece em Guerra Civil rapidamente ali para ter o anúncio do Homem-Aranha no MCU e também lutar do lado do Homem de Ferro ali e tal. É bem bacana. Mas depois tem o filme Homecoming, né? O primeiro filme solo, entre aspas, dele, parceria novamente Sony e MCU, Sony e Disney, onde ele é mentorado pelo Homem de Ferro. Que, cara, lógico, é um filme bacana, divertido, é bom ter visto o Homem-Aranha de volta, é bom ter visto o Homem-Aranha dentro do MCU, interagindo com mais personagens. Naquela época ali, eu acho que o MCU tava no auge, assim, de você esperar pra ver quem vai ser o próximo herói que vai ser introduzido, qual vão ser os próximos filmes, aquela coisa de esperar a cena pós-crédito pra poder linkar um filme com o outro, e aí tudo culminar na chegada do Thanos. E eu acho que ali foi o auge realmente das coisas acontecendo, e ver o Homem-Aranha, né, um personagem tão querido de todo mundo assim,
interagir com aqueles personagens. Porra, acendeu inclusive a chama da gente ver um Quarteto Fantástico e um X-Men também interagindo com esses outros personagens, com aquele universo que se criou. Por quê? Porque agora eu vou abrir um grande parênteses para você, querido ouvinte, que talvez tenha caído de paraquedas aqui, foi indicado por um amigo, e não sabe muito bem o que é que acontecia, que esses personagens não estavam lá no início desse universo desde o começo. Vou abrir um grande parênteses aqui pra gente falar um pouco sobre backstage, digamos assim. No início dos anos 2000 ali, na verdade no final dos anos 90, a Marvel tava mal das pernas, a Marvel Comics, né, a Marvel produção solo, digamos assim, e ela precisou vender várias franquias para outras produtoras, no sentido cinematográfico da coisa, audiovisual, digamos assim. Mais específico, produções para cinema. Então a gente tem aí um Incrível Hulk sendo vendido para Universal, a gente tem o Homem-Aranha sendo vendido para Sony e X-Men e Quarteto Fantástico vendido para Fox, que até então também não fazia parte do grupo Disney, né? Então eu tô falando de uma forma bem por cima mesmo, pessoal, só para vocês entenderem. Tem gente que realmente não tá ligado nisso aí. Pô, não sabia. Então nessa época, o que é que foi feito? Foi feito os primeiros filmes dos X-Men pela Fox. Foi feito os primeiros Homem-Aranha lá com o Tobey Maguire pela Sony. Teve aquele filme lá do Hulk também pela Universal e tal. Quarteto Fantástico também pela Fox. E assim seguiu-se as produções. Por isso que, por exemplo, no filme do Homem-Aranha não tinha outros personagens que não fossem do universo do Homem-Aranha. Filme do Quarteto também não tinha personagens que não eram do Quarteto Fantástico. Mesma coisa X-Men. Com o passar dos anos, ali perto de 2008, quando foi lançado o primeiro Homem de Ferro, a Disney comprou a Marvel Studios. Então, assim, a Disney hoje é dona da Marvel, né? E de Star Wars também, e de outras franquias de grande sucesso, assim. Mas vamos focar especificamente em Marvel aqui. Com a compra da Marvel, iniciou-se finalmente o MCU, que o pontapé foi dado com o Homem de Ferro lá em 2008, que, se eu não me engano, eles não tinham uma ideia viva e fervente ainda, criar um universo compartilhado, né? Eles apostaram lá no Homem de Ferro, deu super certo, e depois teve o filme do Hulk, que o Homem de Ferro aparecia lá e tal, e aí se iniciou o MCU propriamente dito, com a inclusão de outros personagens que a Disney poderia trabalhar ali, que estava no âmbito de direitos autorais, né? Então, primeiro Homem de Ferro, primeiro Thor, Capitão América, segundo Homem de Ferro, e aí tem as continuações, até chegar nos Vingadores e tudo mais. Com o sucesso desse universo, né, com o sucesso cinematográfico, financeiro e de bilheteria e de críticas e tal, lógico, cada um tem um filme melhor aqui, outro ali, cada um tem sua opinião, mas de fato foi um sucesso absoluto, assim. E esse plano se estendeu. A Sony, que produzia aí os filmes do Homem-Aranha solo com Andrew Garfield, fez uma parceria depois com a Disney para poder colocar o Homem-Aranha nesse universo. Então, o Peter Parker dos cinemas, né, especificamente dos cinemas, foi emprestado para Marvel para poder fazer parte daquele universo. Foi um grande acordão que aconteceu. Mais para frente também, a Disney comprou a Fox, né? E também conseguiu os direitos dos personagens de volta. Então você tem um Deadpool e Wolverine hoje fazendo parte do MCU, é justamente por conta desse acordo, né? Inclusive eles, no próprio filme do Deadpool, eles brincam sobre essas coisas, né? Então, fechando parênteses, né? Eu rodei aqui, contei um pouquinho dessa história para poder falar que o Homem-Aranha estava emprestado para a Disney e que ele estava intrinsecamente envolvido com a produção do MCU e daqueles personagens. Então, novamente, a gente tem um personagem protagonista no Homecoming, né, no primeiro filme, logo depois de Guerra Civil, mas totalmente dependente do Homem de Ferro como mentor. Inclusive, a figura do mentor vai ser muito presente nesses filmes do Homem-Aranha, pelo menos até o terceiro, né? No primeiro filme aí a gente tem o Homem de Ferro como figura de mentoria. No segundo filme já tem aí o Tony Stark batido as botas. A gente tem o Nick Fury como uma figura de mentoria também. E o Happy, aquele cara, né, que trabalhava com o Tony Stark, fazendo as melhorias de equipamento e tudo. E sempre um Homem-Aranha muito high-tech, né? High-tech. Que pessoalmente eu não sou tão fã dessa versão do Homem-Aranha. Mas tudo bem, tá valendo. Aquele universo super tecnológico, o Homem-Aranha tava acompanhando.
E aí vem o terceiro filme, que ele também é quase, entre aspas, mentorado pelo Doutor Estranho, apesar dele bater de frente com o Doutor Estranho e acontecer tudo que acontece no filme. O Homem-Aranha ainda tava com a coleira, digamos assim, da Marvel, sustentando aqueles filmes, né? Até o final do terceiro filme, onde todo mundo esquece quem é Peter Parker e ele tem que começar tudo do zero. Então, fazendo toda essa grande recapitulação, esse filme ter um Homem-Aranha começando do zero, mais urbano, sem tanta tecnologia aparentemente, você vê que a roupa é mais simples mesmo, e eu acho que tem que ser assim. Pra mim é um grande acerto, era inevitável, realmente, né? Um Homem-Aranha um pouco mais urbano, low-tech no caso aqui. Talvez a oportunidade de ver a versão que eu mais gosto do Peter Parker, que realmente é a versão Peter Parker pagador de boletos, fotógrafo, que tem que dividir a vida entre cuidar da Tia May, que agora não vai ter a Tia May, né? Mas é a versão que eu gosto. Ele cuida da Tia May enquanto tem que pagar as contas, namorar a Mary Jane e ser o Homem-Aranha, apesar de tudo isso. Então é um cara que representa aquele cara realmente que faz tudo pra se virar assim no dia a dia, né? É uma figura extremamente relacionável com o público e comigo. E eu gosto muito, eu aprendi a amar o Homem-Aranha justamente por esse aspecto, assim, um pouco mais pé no chão, entre aspas, que foi dado ao personagem, né? E nesse filme a gente não vai ter a Tia May, porque Tia May bateu as botas no último filme. Mas, novamente, eu acho que isso é um ponto positivo, porque provavelmente a gente vai ver um Peter sem mentoria nenhuma. Não tem mais Tony Stark, o Doutor Estranho não lembra mais dele, ninguém lembra dele na verdade, então ele vai realmente começar do zero. Então é interessante pensar que a gente vai ver quase que um soft reboot do personagem, né, nas telas. Então a gente vai ver ele provavelmente prendendo pequenos bandidos, resolvendo pequenos crimes. Até no terceiro filme tem ele hackeando o sinal da polícia para ir atrás dos crimes. E eu gostaria de ver realmente uma coisa menos salvar o mundo, menos andar pelos multiversos e high-tech, tecnologia e hologramas e garras cibernéticas. Eu quero ver o Homem-Aranha sendo o Homem-Aranha, né? E o Homem-Aranha, pelo menos, que eu cresci assistindo e que eu gosto bastante, né? Acho também que esse filme vai ter uma pegada bem parecida com o jogo de Play 4, que depois foi adaptado para Play 5, do Homem-Aranha. Que ali, né, até nas fotos de bastidores, a gente vê ele em cima de tanques. Tem até um vídeo dele tentando abrir assim a parte superior do tanque, né? Provavelmente para tirar o piloto e tal. E para mim isso é total baseado também nos jogos que fizeram muito sucesso. Então, essa presença mais urbana e uma coisa mais voltada para histórias não tão gigantescas assim, é um grande acerto. A presença do próprio Justiceiro nesse filme, eu acho que justifica e exemplifica que talvez o Homem-Aranha tenha que resolver coisas menores assim mesmo, sabe? O Justiceiro, ele ali é um anti-herói, né, que mata bandidos e tal. Ele tá envolvido com gangues, essas coisas. O Justiceiro não vai lutar contra alienígenas e não vai lutar contra semideuses, né? Então, provavelmente o envolvimento do Justiceiro nessa trama seja algo parecido com o que a gente tem nos quadrinhos do envolvimento do Homem-Aranha com o Deadpool, que é um cara maluco que sai matando todo mundo, e o Homem-Aranha é um cara do bem com poderes e tenta impedir que isso aconteça em alguns momentos, como também a própria rivalidade sadia em alguns momentos também do Homem-Aranha com o Wolverine, né? Do Homem-Aranha tendo aquela relação onde ele é o bonzinho e o Wolverine, apesar de fazer as coisas bem intencionados, ele é mais brucutu e mal-humorado e tem interações engraçadas. Eu acho que o Justiceiro pode ocupar justamente esse espaço daí, né? Novamente, a presença de uma possível Gwen Stacy nesse filme seja bacana, porque você pode ter um novo núcleo amoroso pro Homem-Aranha, que também faz parte intrínseca aí do personagem, ou também realmente só colocar mais pessoas que vão conhecer o Peter pela primeira vez e não pessoas que o Peter talvez interaja, que lembrasse ele dessa outra vida que ele teve como Peter Parker, que as pessoas sabiam quem era o Peter Parker, né? Já a presença do Hulk me preocupa um pouco, porque ao longo dos anos, assim, o Hulk foi sendo nerfado. Sei lá, cara, eu acho que a presença do Hulk aí, pra mim, é um grande resquício de coleira, assim, do MCU dentro desse filme, sabe? Pra meio que ainda dizer que é um filme do MCU, mesmo ele tendo a oportunidade de dar uma soft rebootada, fazer algo parecido com que aparentemente
Aconteceu com o Quarteto Fantástico, que eu não assisti, mas pelo que eu conversei com amigos assim, é o que aconteceu de ser uma coisa mais isolada mesmo. Inclusive, eu acho que esses filmes novos estão sendo um grande acerto, pelo menos de Thunderbolts pra cá, né? Porque eles estão sendo mais isolados mesmo, né? Então, eles fazem parte do MCU, logicamente, mas eles são um pouco mais isolados assim e acaba funcionando. O que entra um pouco em contradição com o argumento que eu tenho de uma crítica, por exemplo, de um filme do Eternos, e ali não teve conexão alguma quase com o resto do MCU. Então, um filme mais isolado eu não gostei, e quando o filme tá mais isolado hoje em dia, sei lá, eu tô gostando e tal. Mas é porque Eternos também é uma comparação meio injusta, porque o filme é bem prejudicado pelo próprio roteiro, assim, né? Ele é meio... sei lá. Inclusive, temos podcast de Eternos aqui no Caranguejo Atômico. Escutem depois desse aqui, tá? E qual é o perigo que eu vejo, assim, também desse filme ser um pouco mais independente no fator não acrescentar tanto pra lore do MCU como um todo, como a união das grandes marcas, né? Dos grandes personagens, na verdade, ser uma coisa mais isolada. É porque, diferente de Thunderbolts e diferente de Quarteto, que a galera gostou bastante, esse filme, ele é ainda uma produção da Sony. E o que é que a Sony nos trouxe ao longo dos anos, que eu acabei nem comentando na recapitulação lá dos filmes que eu tava falando agora pra vocês, das questões de acordo fora das câmeras. É que a Sony só fez filmes ruins do Homem-Aranha nos últimos, sei lá, 10 anos, né? Você tem aí um Andrew Garfield que se tornou um Homem-Aranha popular, um Homem-Aranha querido por muitos, mas que teve filmes realmente aquém. O primeiro é bem fraquinho, o segundo é muito fraco, apesar de ter uma roupa legal pro Homem-Aranha e tal. Muita gente diz que, inclusive, o Homem-Aranha do Andrew Garfield só teve redenção no terceiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, né? Então, muita gente meio que passou pano ou purificou os pecados dele por conta daquele filme ali. Sendo que Tobey Maguire também vem de 2 filmes muito bons do Homem-Aranha, o primeiro e o segundo, e o terceiro bem mais ou menos também, né? Mas o Tobey eu acho que tá no imaginário popular das pessoas como o melhor Homem-Aranha dos cinemas e tal. Foi o primeiro também, né? Primeiro impacto, assim. E confesso que o meu também, justamente pelo aquele argumento dele ser o Homem-Aranha que paga contas, se ferra com a namorada, tem que se virar nos 30 e ainda ser o Homem-Aranha super-herói, né? E além dos filmes do Homem-Aranha, a Sony também nos inventa de criar o bendito Sonyverso aí do Homem-Aranha, que nem tem Homem-Aranha, são os vilões do Homem-Aranha, na real, né? Que começou aí com o filme do Venom 1, que eu vou ser sincero, ele não é um filme maravilhoso, mas ele também não é um filme péssimo, né? Péssimo ele não é, ele é um filme beirando regular, quase ruim. Mas péssimo eu também não acho. Coisa que sua continuação conseguiu ser. O Venom 2, Hora de Carnificina, Tempo de Carnificina, sei lá, é um dos piores filmes de super-heróis, assim, eu acho que da história, velho. É muito ruim. Eu acho que ele beira ali igualdade com Electra, tá ligado? Ele é bem fraco mesmo. Só pra vocês terem uma ideia que não necessariamente tempo de tela quer dizer qualidade, mas todos os filmes de herói dessa leva assim estavam entre 2 horas, 2 horas e meia, e o Venom 2 tem 1 hora e meia. Então, assim, já alguma coisa estava acontecendo ali que não ia dar bom. E realmente não deu bom. O Venom 2 é muito, muito, muito ruim, galera. Muito ruim. Isso aqui é uma porcaria! E aí, o que é que veio depois? 3 bombas, né? Teve aí Morbius, que eu não assisti. Madame Teia, que pelo amor de Deus, quem é que teve a ideia de fazer um filme de uma vilã que ninguém praticamente, fora leitor de quadrinho ou que assistiu algum desenho do Homem-Aranha muito específico, episódios muito específicos, queria um filme dessa personagem, sabe? E assim, eu também não assisti, porque, pelo amor de Deus, que ideia horrível, né? Esse eu acho que fracassou nas telas. E jogou a pá de cal com o filme do Kraven, que eles ainda por cima botam o mesmo ator que fez o Mercúrio lá em Vingadores 2, a Era de Ultron. Então assim, caralho, não tinha outro ator, sabe, mais brucutu, sei lá, pra fazer o Kraven. E pra que fazer um filme do Kraven, né, velho?
Então assim, CGI virando piada, roteiro virando piada. Mas o grande problema disso tudo é que os filhos da mãe da Sony conseguiram ganhar dinheiro com esses filmes, cara. Os dois... Inclusive, eu tava até esquecido aqui que também teve Venom 3, cara. Ainda teve Venom 3. E o pior de tudo isso, velho, é que esses desgraçados da Sony ganharam dinheiro, velho. Ganharam dinheiro com esses filmes. Talvez não com Morbius, Madame Teia e Kraven, mas os 3 Venoms deram muita grana, cara. O desgraçado do Venom é popular e o Tom Hardy conseguiu segurar o personagem, velho, mesmo sendo ruim. A atuação dele é ruim, o CGI é mais ou menos, ainda vai, né? A transformação do primeiro Venom é bacana, né? Aquele We Are Venom. Que eu não vou me arriscar a fazer aqui nesse podcast, porque minha voz está quase falhando. Então se eu fizer isso aqui, vai destruir o restinho desse podcast que ainda tem. We are Venom. Então, caramba, velho, esses filmes deram dinheiro. E isso é uma coisa que me preocupa com o futuro desse filme específico do Homem-Aranha, cara. É a Sony ter mais dedo criativo dentro do filme. Porque, beleza, os outros filmes eram da Sony? Eram. Mas tinha todo um escopo ali, uma muralha da Marvel, né? Controlando, quando eu digo Marvel é Disney, controlando o rumo daquele roteiro, né? Com essas coisas mais soltas e o MCU saturado e mais enfraquecido, que isso é uma grande verdade. Desde que começou as séries, né, WandaVision e tal, eles não estão sabendo muito bem o que fazer. Eles acertam aqui e ali, mas erram em muita coisa. O MCU tá fragilizado. E aí eles decidiram, aparentemente assim, deixar os filmes mais isolados para depois se unir em Guerras Secretas, que vai rolar aí, com o Downey Jr. voltando como Doutor Destino, que também eu acho que é uma pauta, inclusive, para outro podcast, que eu achei isso um absurdo, assim... narrativo. Acho que o multiverso ele é um recurso narrativo interessante, mas que se usado à torta e à direito é só mais uma desculpa esfarrapada para poder ter Deus Ex Máquinas e também trazer pessoas de volta assim só porque elas são populares, no caso do Robert Downey Jr., que interpretou o Homem de Ferro e vai voltar como Doutor Destino, o Dr. Doom, né? E esse é meu medo, cara, é meu medo realmente que a Sony bote o dedo demais na produção desse terceiro filme. Quero muito acreditar que a Marvel ainda tem algum tipo de controle criativo sobre esse roteiro, pra gente ter uma história, a visão deles de como seria um Homem-Aranha mais simples, né? Eu acho que o Homem-Aranha, nesse caso aqui, ele tem que vir mais simples, tem que vir menos high-tech mesmo. Quero ver a visão da Marvel em relação a isso. E ao mesmo tempo eu tenho medo de como a Sony pode interferir nesse aspecto. Ah, Guilherme, mas você acha que... Pô, o Homem-Aranha, a galinha dos ovos de ouro, dos super-heróis e tal. A Sony vai conseguir fazer um filme ruim? Cara, vai. Olha os filmes aí do Andrew Garfield, cara. Aquilo ali foi a Sony fazendo filme só. Teve os acertos do Tobey? Teve, mas... Caramba, eles conseguem fazer muita coisa ruim. Olha o filme do Venom. Olha o filme do... Sei lá, Madame Teia, se você assistiu Madame Teia, tá ligado? Eles conseguem, eles têm a capacidade de fazer merda sim, cara. O que eles acertam nos jogos... Eles cagam nas telonas ultimamente, né? Pelo menos com as coisas envoltas do Homem-Aranha, sem ser o próprio Homem-Aranha, que tava, novamente, meio que guiado pelo MCU. Eu acho que a única coisa que a Sony acerta com o Homem-Aranha, ultimamente, é a parceria lá pros jogos, né? Que os jogos realmente são maravilhosos, assim. Inclusive, tenho até ideia de trazer algum podcast aqui pra falar sobre... jogos de super-heróis, e com certeza tem que falar do Homem-Aranha de Play 4, depois do Miles Morales, né, que é um jogo novo, mas com cara de expansão, e do Homem-Aranha 2, que também foi sensacional. Então, novamente, rapidamente aqui também, o que é que eu espero, fazer quase que um checklist aqui do que eu quero ver nesse filme do Homem-Aranha. Quero ver o Peter Parker pagando boleto, se quebrando para ser um Homem-Aranha e um cidadão normal. Quero ver uma interação com o MCU ainda, porque se desconectar demais, capaz da Sony ter metido o dedo ali, prejudicado a produção de alguma forma. E ainda é parte do MCU, o Tom Holland ainda é parte do MCU, né? Então, assim, a gente precisa ver conectividade, nem que seja pouca, para sentir que esse universo ainda tá vivo, conversando entre si. Quero ver um vilão urbano, né? Eu conversando até com o Rudá, né? Parece que existe inclusive a possibilidade aí deles se inspirarem no jogo e o vilão não ser somente o Scorpion, né? Ser também o Senhor Negativo, que
Não sei, pelo menos quando eu tô gravando esse podcast, não anunciou ator nem nada do gênero pra um personagem que se encaixaria nesse papel. É uma coisa interessante porque seria uma ameaça forte pro Peter, mas ainda uma ameaça que não destruiria o planeta. Então ainda estaria no contexto urbano. E também onde é que o Justiceiro se encaixaria nisso tudo, né? Então vamos lá. Peter Pagador de Boleto, união com o MCU e uma história urbana do personagem. É isso que eu espero do personagem do Homem-Aranha de Tom Holland. Que tá marqueteiro, né? Que tá marqueteiro, tá da galera. Ele foi pra galera, tá tirando fotinho aqui e ali, tá fazendo as próprias acrobacias, tá pimposo. E assim, a gente realmente tem que desejar uma boa sorte pra esse filme, porque apesar de tudo, apesar de muita gente não assistir mais filme de super-herói, apesar de muita gente ter cansado do MCU e tal, eu mesmo dei uma esfriada bem legal neles assim. Tô atrasado inclusive em algumas séries, alguns filmes, mas ainda é o Homem-Aranha, cara, ainda é um dos melhores heróis já feitos, um dos melhores personagens da história da cultura pop, aquele símbolo eterno de esperança, de luta, né? De fazer o bem, independente se você se ferra com isso. É um lema que eu, inclusive, levo pra mim, assim, sabe? E é um personagem que eu guardo no coração e eu tenho certeza que vários fãs também do Homem-Aranha, do Caranguejo Atômico aqui, que estão escutando, gostam do personagem. Então, respondendo a pergunta do podcast, sim, eu acho que o Homem-Aranha, Brand New Day, um novo dia, vale a patola, mas ficaremos de olho se esse filme vai sair redondinho, se vai ser legal. Acho que vale a patola, acho que vai ser legal. Pelo menos os leaks, né? A promoção do filme tá maravilhosa. Eu não vi o MCU fazendo uma promoção dessa há muito tempo, assim, né? Tudo bem que a Sony tá envolvida, mas caramba, faz tempo que eu não vejo uma comoção tão grande assim. Eu acho que nem o Super-Homem, que saiu recente também, teve uma comoção tão grande. Mas é isso, eu acho que vale a patola sim para Homem-Aranha 4, Homem-Aranha, Brand New Day, um novo dia. Caranguejo Atômico. E é isso, pessoal. Essas são minhas questões, né? Meus anseios, minhas coisas que eu penso assim quando vejo essas fotos de set de filmagens do Homem-Aranha. Novamente, não é um podcast informativo, jornalístico, nem nada. É só um cara querendo conversar essas coisas com vocês aqui. De certo ponto, datando esse podcast, como diria meu amigo Senhor Aranha, num podcast do Homem-Aranha. Mas eu acho que é importante a gente fazer esses quadros assim, estilo Vale a Patola, para trazer notícias mais pontuais e trazer uma galera pro podcast também. Beleza? Então, comentem aqui no YouTube, se você tá no YouTube, comente aqui no Spotify, se você está no Spotify, o que você acha que vai ter no filme do Homem-Aranha, se você acha que vai ser um filme legal, se você acha que vai ser um filme ruim, se já deu de MCU, se tinha que trazer um Homem-Aranha novo, comenta aqui pra gente saber que você escutou, que tá escutando o podcast e saber o direcionamento da opinião do nosso público aqui perante as obras também. E se, pessoal, esse podcast aqui chegar à marca de 100 views no YouTube ou então no Spotify, eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir todos os filmes desse Sonyverso aí, essa porcaria, e vou fazer um programa dedicado aqui pra vocês, tá bom? Então se vocês querem ver eu me ferrando assistindo esses filmes ruins, compartilhem, divulguem pros seus amigos pra poder eu fazer esse episódio especial, tá? Então, o primeiro que bater 100 views aí no YouTube ou no Spotify, no caso não views, mas plays, eu vou fazer um podcast aqui de análise de todos os filmes do Sonyverso aí, dos vilões de Homem-Aranha, beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer de verdade a vocês por estar escutando até aqui. Compartilhem o podcast para fazer crescer novamente o Caranguejo Atômico. E é isso aí, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, tchau e fiquem bem.